Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio para mais uma aula de matemática. Uma aula super bacana que nós vamos dar continuidade e falando hoje de uma operação muito básica, que é a operação de multiplicação. Nós vamos falar sobre os múltiplos. E as pessoas às vezes me perguntam, Júlio, para que foi existir essa operação de multiplicação? Na verdade, a multiplicação vem para facilitar a nossa vida. Então, imagine esse caso. Eu tenho aqui um tablete Danone que tem 6 Danones. E se eu quisesse comprar 2, 3, 4 ou mais? É muito mais fácil eu fazer uma operação de multiplicação hoje, né? Que nada mais é que somar, adicionar várias parcelas do que fazer apenas uma adição que seria um tanto quanto extensa. Então imagina comigo. Aqui, nesse primeiro tablete, eu tenho 6 Danones. E se eu tivesse 2, aí você pode falar assim, Júlio, simples. 6 mais 6. 12, ok. Agora eu te pergunto, e se eu tivesse 10? O processo seria 6 mais 6 mais 6 mais... E assim a gente chegaria até colocar 10 parcelas com o número 6. E esse processo se torna um tanto quanto demorado. Então a gente tem a multiplicação para facilitar a nossa vida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 6, se é 10 parcelas, 6 vezes 10. O que me dá um total de 60 potinhos de Danone. Então, a multiplicação vem justamente para isso, para facilitar aqueles cálculos que a gente estava acostumado a fazer, a resolver com adição. Júlio, outro exemplo que você pode me trazer que eu uso multiplicação. Pensa no supermercado. Quando você vai ao supermercado, por exemplo, e compra aquelas caixinhas de uva. Às vezes vem 3 uvas, às vezes vem 4 uvas, né? Isso é um exemplo que a gente pode pensar na multiplicação. Por quê, Júlio? Porque eu posso comprar apenas os múltiplos. Então, se eu compro uma caixinha que vem 4 uvas, vai vir 4. Se eu compro duas caixinhas que vai vir com 4 caixas de uvas, eu tenho 8 caixinhas de uva. Então, vários são os exemplos de múltiplos que nós temos na nossa vida ou no nosso cotidiano, tudo bem? E aqui eu falo o seguinte, você se lembra quando a gente estudou os números naturais? Lembrar que os números naturais são aqueles números inteiros a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Todo esse conjunto é chamado de conjunto dos números naturais. Tudo bem? E aqui a gente pode escolher qualquer número natural e multiplicar ele por todos os outros naturais. Assim a gente vai ter o quê? O que nós chamamos de tabuada. Lembrar que isso pode ser infinito. Então, quando eu falo da tabuada do 2, é o 2 vezes 0, o 2 vezes 1, o 2 vezes 2, o 2 vezes 3, o 2 vezes 4, o 2 vezes 5 e assim por diante, tá? Então, quando a gente pegar qualquer um desses números naturais e fazer a sua multiplicação por outro número natural, nós vamos achar estes múltiplos que eu acabei de citar para vocês. Vamos praticar? Vamos fazer isso? Me ajuda aqui. Eu tenho aqui os múltiplos. Eu coloquei aqui, ó, a letrinha M de múltiplo e entre parênteses eu coloquei, então, qual será o número que nós vamos fazer multiplicando. No primeiro caso, no segundo caso, no terceiro, quarto, quinto e sexto caso. Eu quero que vocês me ajudem. Então, múltiplo de zero. O que significa ser múltiplo de zero? Significa que nós vamos multiplicar o zero por 1, por 0, primeiramente, depois por 1, por 2, por 3, por 4. Vamos fazer até o 9 com todos. Então, 0 vezes 0 deu 0. 0 vezes 1 deu 0. 0 vezes 2 também deu 0. Já vou contar um segredo para vocês. Todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, eu posso continuar aqui multiplicando 0 por qualquer número que eu quiser ou que eu colocar, vai zerar, vai dar 0. Uma particularidade também acontece, eu não coloquei aqui o número 1, mas todo número vezes 1 dá o próprio número. Então, se você pega 5, 5 vezes 1, Júlio, 5, 7, 7 vezes 1, 7, 27, 27 vezes 1, 27, 42.527, Júlio, quero ver agora, 42.527 vezes 1, 42.527, tudo bem? Mas vamos fazer agora do 3. O 3 é o quê? Os múltiplos de 3. 0 vezes 3, então deu 0. 1 vezes 3,
3, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, 2 vezes o 3 deu 6. Percebam, então, que eu estou adicionando 3 em 3, certo? Então, ó, 0, 3, 6. O próximo é 3 vezes 3, que vai totalizar em 9. Depois, isso, acertou quem falou que era 12. Depois aqui, eu tenho 15, 18, 21 e assim por diante. Percebam que, ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Vou colocar 3 pontinhos aqui, porque tem continuação. Até para a gente conseguir fazer todos. Olha, então, a tabuadinha do 5. Lembrar que eu começo com 0. Então, 5 vezes 0. Ou 0 vezes 5. Isso é muito legal. Eu já falei isso na nossa primeira aula, mas eu queria repetir para vocês. Se eu tenho a operação 0 vezes 5, então 0 multiplicado por 5, ou a operação 5 vezes 0, é a mesma coisa. Porque a multiplicação, ela tem uma propriedade comutativa. O que significa ser comutativa? Se eu trocar essas duas parcelinhas aqui de lugar, colocar o 0 antes ou o 0 depois, o resultado vai ser o mesmo. 0 vezes 5, 5. 0 vezes 5, 0. 5 vezes 0, 0. Então aqui qualquer um dos resultados vai dar 0, tá? Então vamos fazer a tabelinha do 5, a tabuadinha do 5 aqui. 0 vezes 5, falei para vocês que dá 0. 1 vezes 5 dá o próprio número, ou seja, o próprio 5. 2 vezes o 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. E assim sucessivamente. Eu estou acrescentando, eu estou adicionando, ou seja, eu estou somando cada um desses números por 5. Então, do 0 por 5 foi 5, do 5 por 5 foi 10, do 10 por 15 foi 5, do 15 por 20 foi 5, do 20 por 25 foi 5 também. Vou fazer agora mais rápido o 10, o 18 e o 20, tá? Então, primeira coisa aqui, o 10 vezes 0 que vai zerar, depois eu passo por 10, 20, 30, 40... 50 e assim por diante. 18 já é mais difícil, Júlio. Então vamos lá. 18 vezes 0, zerou. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. 18 vezes 3, 54. 18, vou mais 5 aqui. 18 vezes 4, 72. E assim por diante, tá bom? E aqui eu tenho os múltiplos de 20. Muito fácil. Quando é 10, quando é 20, quando é 30, normalmente facilita pra gente. Por quê? Porque, ó, o 20 vezes 0 começa com 0. O 20 vezes 1 é o próprio 20. O 20 vezes 2 é o 40. O 20 vezes 3 é o 60. Mas olha aqui, perceba um padrão junto comigo. Parece que eu coloco de 2 em 2 e acrescento um 0. Então aqui eu poderia colocar o 8 com um 0. Ah, Júlio, agora é diferente. Agora é 8 mais 20, vai dar 100. Depois eu teria o 120 e assim sucessivamente. Esses então são os múltiplos de 0, 3, 5, 10, 18 e 20 aqui. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um numeral. Muitas das vezes a gente fala um numeral no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando você vai dobrar alguma coisa, o que acontece? Você fala assim, então é o dobro. Ou seja, é multiplicar por 2. Triplicar. Triplicar é multiplicar por 3. Assim eu tenho diversos nomes, como a gente fala no nosso dia a dia. Então eu quero receber o dobro, ou seja, eu vou ganhar de salário o dobro que eu ganhava antes. Ou, a minha conta de energia esse mês veio um absurdo, veio o triplo, ou seja, ela veio 3 vezes. Ela costumava vir R$100. Esse mês eu estava de férias, ela veio R$300, tá? Então, essa nomenclatura de dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, é uma nomenclatura usada no nosso dia a dia, muito utilizada, que as pessoas têm que ter ideia, têm que ter uma noção que elas vêm de uma multiplicação.
O dobro vem do vezes 2, o triplo vem do vezes 3, o quádruplo vem do vezes 4, o quíntuplo vem do vezes 5 e assim por diante. Percebam que eu tenho todos, multiplicar por 7, por 8, por 9, por 10, tudo aqui eu tenho, então, o seu número, o seu nome especificamente. Tudo bem? Pessoal, então é isso a nossa aula. Então nós vamos fazer uma situação problema para ver se a gente consegue fixar isso melhor. Tá bom? Então vamos ler comigo. André é um excelente funcionário da empresa Sofá S.A. Então André trabalha lá numa empresa de sofá e ele acaba de ser informado que no próximo mês ele terá o seu salário triplicado. E aí eu te pergunto, e aí? O que significa o seu salário ser triplicado? E a pergunta é, sabemos que André ganhava R$ 1.700, essa informação para nós é muito importante, por mês, ou seja, mensais, calcule o novo salário do jovem trabalhador. Olha para vocês verem, o salário dele foi triplicado. E eu te pergunto, e aí, triplicar o quê? Multiplicar por 10? Por 20? Por 5? Por 4? Por 1? Não sei, Júlio. Ah, a tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês. Triplicado vem do triplo. Significa que é 3 vezes o salário dele vai aumentar 3 vezes. Então, como é que eu faço isso, Júlio? Nós temos duas formas. Vamos fazer pela forma da adição, como eu falei lá no começo da nossa aula. A multiplicação é um outro processo mais fácil, que veio para facilitar as contas de adição para nós. Mas vamos fazer no processo de adição. Se é 3 vezes, quer dizer que ele vai ganhar 1.700 mais 1.700 mais 1.700. 3 vezes, coloquei 3 vezes o número 1.700. Vou fazer pela operação da adição. 0 com 0 com 0 deu 0. 0 com 0 com 0 deu 0 também. Me ajuda aqui agora. Esse é difícil, hein? 7 com mais 7, 14 com 7, 21. Coloco o 21 aqui? Não, coloco 1 e subo 2. 2 com mais 1, 3 com mais 1, 4 com mais 1, 5. Então deu R$ 5.100. Esse foi no processo de adição. Quero fazer um paralelo com vocês aqui para que a gente possa fazer juntos no processo de multiplicação. Ou seja, triplicar não é vezes 3? Então, R$ 1.700 vezes 3. 3 vezes 0. Júlio, você já me contou o segredo. Todo número vezes 0 dá 0. Então, ótimo. Já sabemos 3 vezes 0 deu 0. 3 vezes 0 deu 0 novamente. Agora vamos lá. 3 vezes 7. Quer dizer que é 7 mais 7 mais 7. 3 vezes 7 deu 21. Coloco 1, subo o numeral 2 aqui. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Perceba então que as respostas são iguais. Certo? Porém, nós fizemos com dois processos. O processo de adição e o processo de multiplicação. Beleza? Vamos para mais um desafio para nós. Olha o que aconteceu com o João. Isso aqui é muito comum. Ele foi para o supermercado e a esposa dele mandou ele comprar 20 cabeças de alho. Certo? Chegando lá, ele se deparou com um pacote que vinha 6 cabeças de alho em cada embalagem. Qual a quantidade mínima de pacotes de alho que o João vai ter que comprar para levar as 20 cabeças que a esposa dele pediu? Nossa, aí o João chegou e falou assim, meu Deus do céu, eu não assisti a aula do Júlio, não sei fazer essa conta. Como é que o João vai fazer? Então a gente vai ajudar o João a resolver esse problema, tá? Então vamos lá. Cada pacote vem 6 cabeças de alho. Vamos pensar nos múltiplos de 6? Vou fazer aqui, ó. Múltiplos do 6. 6 vezes 0, se ele não comprasse nenhum pacote, ele ficaria com 0 cabeças de alho. 6 vezes 1, 6. Comprou um pacote, leva 6 cabeças de alho. Comprando 2 pacotes, 6 vezes 2, 12. 12 atende? Não, ela quer pelo menos 20. Se ele levar mais, tudo bem, porque não tem jeito. O supermercado não vende separado. Mas, se ele levar menos, ela já vai ficar brava com ele. 6 vezes 3, 18. 18 serve? Quase! Faltou 2. Mas não serve, senão não faz a janta. 6 vezes 4, 24. Ó! Então, 24 já é maior que 20. Então, 24 já nos serve. Então, quer dizer, isso aqui eu fiz de 6 vezes 4. Então, quer dizer que 4 pacotes
já atende a essa necessidade. Então, nesse caso, o João vai ter que comprar 4 pacotes de água. Tudo bem? Nesse caso aqui, vamos aproveitar e vamos fazer com adição também. Se você quisesse, você podia ir fazendo, ó. 6, Júlio, 6 mais 6, 12. 12 não deu. Percebam que o 6 está aqui, o 12 é o próximo. Então, qual vai ser o próximo aqui? 6 mais 6 mais 6 é o próximo número aqui, dos nossos múltiplos, que seria o 18. 18 também não atende. Então, mais 6. 6 com 6, 12, com 6, 18, com 6, 24. Uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas, como a gente fez aqui. Então, ele precisa justamente desses 4 pacotes aí, tá bom? Pessoal, essa é a nossa tabelinha de imagens que nós usamos. Obrigado pela participação de você na nossa aula e até a próxima. Grande abraço.